E eu começo sempre a interrogar o que que a pessoa come. Igual eu faço um recordatório alimentar, né? Porque eu quero. Então, isso eu te pergunto também, porque aí eu vou entender um contexto dela, porque os alimentos são inflamatórios, alguns, e tem alguns que pioram a acne. Por exemplo, laticínios, leite de vaca, para quem tem acne, É um não é veneno. bom. É um veneno. Eu falo isso mesmo. Então, eu falo para as pessoas fazerem as escolhas. Aí eu escuto tudo, entendo, eu explico para ela o que que faz mal. E eu falo, olha, agora é com você, eu dei informação. Agora o que você vai fazer com ela, você vai Sim. escolher, Tá porque com eu não poder na posso. mão, Com né? poder na mão. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do É Coisa Séria, um programa para te fazer viver mais e melhor. Eu sou Fabiana Losnak. E eu sou a Júlia Haghihara, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ative as notificações para receber as novidades, os vídeos novos, curte, comenta e compartilha para que mais informações de saúde cheguem até as pessoas. E o episódio de hoje, gente, tá muito especial, né, Fabi? Sim, com certeza. A gente vai receber a doutora Mônica Felício. Obrigada, doutora, por ter Seja vindo. muito bem-vinda. Obrigada. A gente queria todo mundo muito ansioso para saber como é que foi a sua jornada, a sua Pra história. te conhecer, conta um pouquinho de Por quem que da você é. medicina, da dermatologia? Nossa, é uma trajetória longa aí, né? Já são 22 anos só de formada, Nossa. né? Eu nasci no interior de São Paulo, numa cidade pequena chamada Santo Anastácio. E fiz toda a minha formação em ensino médio lá na região de Presidente Prudente, né? Depois, quando eu estudava nessa época, eu olhava as coisas assim. Eu tenho um tio que é médico, aí eu me inspirava. E eu fui percebendo que eu tinha habilidades e gostava das matérias da área da saúde. E acabou que não tinha outra opção para mim, nunca teve. Eu sempre sabia que eu seria médica. Isso estava no meu coração. É uma coisa assim muito especial. E com isso eu fiz cursinho, fui para Ribeirão Preto para estudar, porque medicina é um curso bastante difícil da gente ingressar, né? E entrei na faculdade em 96. Entrei no Rio de Janeiro, lá na cidade de Volta Redonda. Fiquei 13 anos para lá estudando a medicina, foram 6 anos de faculdade. Depois eu saí e fiz 2 anos de clínica médica, que é a residência. Entrei na dermatologia, na pós-graduação lá, foram mais 2 anos. Aí a medicina estética no Rio de Janeiro, na capital, mais 2 anos. E quando eu era residente de clínica, eu queria respostas para as doenças das pessoas, porque eu via tratando muito sintoma. E eu descobri que existia medicina ortomolecular nessa época, quando eu já era residente. Então, eu fazia residência durante a semana e uma vez por mês eu ia para o Rio de Janeiro estudar medicina ortomolecular. Que legal. Na época, eu fiz um curso de formação na Universidade Veiga de Almeida, com quem comandava era o Dr. Hélio Umpova, que é o pai da ortomolecular no Brasil, que a gente fala, né? Já era um senhor de idade, mas com uma mente muito jovem. E aquilo começou a me interessar e eu comecei a encontrar as respostas ali na medicina ortomolecular. Então, esse olhar diferente, essa busca veio desde cedo para mim. E a dermatologia, como é que foi? Como que eu descobri? Todo mundo isso também que eu quer ia te saber, né? perguntar. Como que foi? De onde veio essa paixão pela dermatologia? As matérias na faculdade, eu gostava muito de imunologia, parasitologia, reumatologia. E aí eu percebi, e a infectologia, que tudo tinha coisas na pele. As matérias todas que eu gostava mais. Sempre eu gostava porque tinha as lesões cutâneas. Aí, numas férias, no 3º ano de faculdade, eu fui para Presidente Prudente, meus pais estavam morando lá. E eu consegui com um médico dermatologista para acompanhá-lo no serviço público. Que legal. Imagina que eu estava de férias e ia para um ambulatório para ver no 3º Que ano. oportunidade, né? Sim, mas assim, a maioria Que vai legal. descansar. E eu fui para o sim. ambulatório. E aí eu comecei a acompanhar ele, atender e ver quando entrava cada paciente com lesões, doenças mesmo, que a gente vê essas doenças mais graves, né, no serviço público. Eu ficava encantada com aquilo, eu achava aquilo lindo. Umas lesões que para todo mundo é feio e assustador, eu achava lindo, eu já queria chegar em casa para olhar no livro para eu saber mais daquilo. E eu percebi que eu ficava num êxtase e numa felicidade que não tinha igual. Mesmo que eu gostasse de outras coisas também, mas não nesse nível. Então eu falei, não, é isso que eu quero fazer. Então foi bem no 3º ano, no meio da faculdade, que eu tive essa oportunidade, essa de descoberta, que era isso que fazia, assim, vibrar meu coração, Você se sabe? encontrou ali, né? Exatamente. Então, a partir daí eu já sabia que era essa especialidade que eu queria. Na época não se falava em estética, então a maioria vai fazer dermatologia porque eu quero fazer estética. Não.
Comigo não foi assim. Eu gosto de doenças de pele, gosto de tratar pele, estudar pele, e começou por aí. E como que foi essa descoberta da estética dentro desse contexto todo, né? Porque a clínica médica, a gente estuda tudo, doenças, eu estava na ortomolecular também, mas eu fiz clínica como pré-requisito para fazer dermatologia, já estava decidida. E eu não passei direto da clínica médica para dermatologia, porque a residência é um período muito árduo, que a gente é muito sugado, um hospital, plantão, então eu não tinha muito tempo de estudar. E aí, o ano eu não passei, eu falei, então, já que um ano eu vou ficar estudando, eu vou fazer uma pós-graduação, que uma amiga me chamou para fazer a medicina estética nesse tempo. Eu falei, então, enquanto eu dou plantão, enquanto eu estudo... Fazendo pouca coisa, né, doutora? Mas você sempre gostou muito de estudar, né? Sempre, de fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, eu tô toda multi. E aí, eu fui para medicina estética na pós-graduação e comecei a descobrir, porque assim, falei, dermatologista, eu acho que hoje em dia tem que saber fazer essas coisas, mas eu não fazia ideia do que era um botox, do que era um preenchimento, eu não conhecia nada disso. E eu descobri esse mundo nessa pós-graduação. E eu frequentei ambulatórios práticos lá e comecei a me qualificar. E nisso apareceram empregos para mim na área da estética, enquanto eu ainda estava estudando. Então, no outro ano eu entrei em dermatologia, eu já tinha empregos na área da estética. Eu comecei a trabalhar em clínicas no Rio de Janeiro, comecei com depilação a laser, né? Depois eu comecei numa outra clínica lá em Volta Redonda mesmo, que era com um casal que aplicava laser e que foram meus mentores nessa área das tecnologias. Que legal. E um período que eu estava estudando, eles me deixaram também acompanhar, né? Desde o terceiro ano eu queria acompanhar e aprender. Eu fiquei um ano acompanhando, no outro ano a médica saiu, eles me contrataram para trabalhar com eles em Volta Redonda. E depois eu fui trabalhar no centro de laser em Ipanema, que eles abriram também no Rio de Janeiro. Aí eu já tinha uma outra clínica no Rio que eu trabalhava. E nisso eu entrei na pós-graduação de dermato. Eu já era expert em estética quando eu entrei na dermatologia clínica, que foram 2 anos. Então, essa foi a trajetória lá nesse período. Então, essa eu falo assim, a fase 1. No ano de 2008... como que eu cheguei em Campinas, né? Isso. Eu estava lá, mas a minha família é do interior de São Paulo, eu queria voltar para cá. Eu tenho 2 irmãs médicas e uma estava aqui na Unicamp fazendo mestrado. Eu falei, bom, eu quero voltar para o estado de São Paulo. Presidente Prudente é muito longe para voltar, né? Falei, vou para Campinas, porque a minha irmã já está lá. Aí eu cheguei em Campinas e comecei a olhar, perguntei para minha irmã onde que eu deveria trabalhar. Ela falou, olha, você pode olhar lá no Cambuí, ou na Coronel Querino, ou na Maria Monteiro, você pode ir. Eu falei, eu saí andando a pé e eu achei uma casa. Eu olhei para casa e falei, acho que essa casa vai dar. E eu não conhecia nada. Então, você foi assim na sua intuição. Foi, na intuição. E eu vim lá do Rio, eu vinha toda semana para trabalhar. Eu trabalhava em Volta Redonda, no Rio Capital. Eu deixava o carro no aeroporto. E nessa época os voos para Campinas eram bem baratos, né? Teve uma época antiga que era assim. E aí eu vinha, conseguia um trabalho numa clínica em Campinas, aí eu fazia o dinheiro para pagar as passagens e para tocar a obra da clínica. Nossa, doutora. Foi assim. Trabalhadora, hein? Foi 4 meses dedicada, até inaugurar. Gente. Foi rápido. Foi, que aí eu aluguei, aí eu planejei tudo. Em outubro de 2008, aí eu abri a clínica aqui em Campinas, que é no mesmo ponto que eu tô até hoje. Até hoje, né? Tem 15 anos isso. E foram muitos desafios, né? Como eu era médica e não era uma gestora, a gente passa dificuldades. No início, aí eu arrumei emprego em São Paulo. Aí eu ia para São Paulo trabalhar em clínica de estética para fazer caixa para conseguir pagar a estrutura em Campinas até ela virar. E foi indo assim, com todos esses desafios, a gente foi crescendo e foram novas visões, novas oportunidades. E aí, nessa época, eu resolvi fiz a prova de título de especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia, né? E fui fazer uma pós-graduação em cosmiatria, que é a área de estética dentro da dermatologia, que no melhor serviço que era meu sonho fazer, que é lá na Fundação ABC, na Instituto da Pele. Certo. E aí eu fiz 1 ano de pós-graduação em cosmiatria. E aí, depois disso, eu tive um contato numa palestra de uma farmácia aqui de Campinas, que uma farmacêutica que me visitava falou para mim assim, olha, isso aqui é a sua cara, você precisa ir lá. E era uma palestra com o Dr. Lei Ribeiro. Uau! Que legal. E aí eu assisti aquela palestra e tudo que ele falava... Lembrou você lá atrás. Lá atrás da horta, eu falei, nossa, eu entendo o que ele fala, eu não sou um ET. Não sou só eu que penso Exatamente. Eu falei, nossa, eu quero isso. Aí eu entrei em contato e eles tinham uma turma de pós-graduação que queria começar.
Eu fui para um curso dele de um mês rápido e depois ele abriu uma turma de pós-graduação e não existia vaga, queriam me jogar para novembro, isso era julho, e uma turma começaria em agosto. Falei, não, arrume a vaga em agosto porque eu quero fazer. Aí reavivou essa parte da medicina integrativa em mim. Ah, que legal. Então foi bem interessante. Aí no mundo com o Dr. Lair, eu falo assim, foi outro marco na minha vida. Porque eu falo a vida antes e depois da pós-graduação dele, que foi em Nutri-Endocrinologia Funcional, né? E aí, com o Dr. Lair, eu comecei a expandir para a medicina quântica, que eu fiz uma formação em biorressonância aplicada e a medicina quântica. E tive também a oportunidade de passar com, eu falo, um pai da medicina quântica aqui no Brasil, que é o Dr. Vitor Matos, que ele faleceu há poucos anos atrás, que era, assim, uma sumidade, um médico, que trouxe esses conceitos para nós, para a gente aplicar na medicina. E também a parte de terapia neural. Eu sou terapeuta neural, fiz essa formação na Argentina. A terapia neural veio para agregar, porque ela também é um divisor de águas nessa concepção, eu falo assim, da minha carreira médica, porque expande a tua consciência no teu olhar para o paciente, porque a pessoa que está ali é além daquilo ali. Você precisa modular o emocional dela para poder melhorar. E todas as doenças que formam na matéria vem da mente e do corpo. Então, esse olhar mais abrangente faz toda a diferença. Então, juntou essa abordagem minha, que já veio lá de trás da clínica médica, conceitos do Dr. Lair e a terapia neural, e fechou para mim. E já a estética, né? Porque as pessoas me conhecem como dermatologista, que faz essa parte do embelezamento, mas eu falo assim, é a beleza além da pele. Uau, é isso mesmo. É uma beleza, você cuida da beleza de dentro para fora, né, doutora? Exatamente. Então, essa parte, para mim, é extremamente importante dos nutrientes. Para você, eu falo sempre desintoxicar o organismo. Eu falo que é desintoxicar, desinfestar, desparasitar e nutrir esse corpo para você ter mais resultado, tanto na cura da doença, quanto no embelezamento da pele. E a pele é um reflexo do que está aqui dentro, especialmente da saúde do intestino. Então, você tem que tratar esse intestino para tratar uma acne, por exemplo, um ovário policístico. A pessoa chega, eu tô com a acne aqui. Mas você fala assim, o buraco é mais embaixo. Ela está com outro problema aí, está com alteração hormonal. Você tem que ver o tipo de alimentação. Tem que ver os nutrientes adequados. Muito tem que limpar esse corpo. Então, assim, às vezes numa consulta que eu acho... Outro dia eu atendi uma paciente que chegou com síndrome do ovário policístico. Para mim era uma questão simples, é só uma acne. Mas a hora que você começa a conversar, você fala, bom, vamos lá por partes. Tem várias etapas no seu tratamento, porque uma acne não é só uma acne. Existe Sempre uma tem história uma história ali. por trás. Nossa, doutora, é muita informação, né? É muita. É o ser humano completo. No que a senhora não fez pós? Não, brincadeira. Nesse todo aí, acho que dá umas 8. Eu já perdi as contas nesse todo. A senhora conta meu pós de... Mas é muito legal a história dela, de vida, porque a gente... É mais uma confirmação de que conhecimento nunca é demais. Sim. Então, você vai estudando, você vai tendo mais conhecimento. E para eles é fundamental, porque ela aprendeu a olhar o paciente como um todo, né, doutora? Fica muito completo. Você trata ele por completo. Sim, exatamente. Então, isso, às vezes, eu acho legal a gente trazer esse tipo de informação aqui, porque eu falo sobre muito a importância da consulta médica, que as pessoas, às vezes, não valorizam isso. Falam, eu vou fazer só um tratamento estético, não preciso de consulta. Falei, como assim não precisa? Precisa, porque nesse primeiro momento eu vou conhecer quem é aquela pessoa que está na minha frente, porque eu não sou injetora só de um produto, você deita na minha maca, eu vou te injetar um botox, eu vou te injetar um preenchimento sem saber nada de você, eu tenho que saber quem é você. Sim. Exato. Quais as tuas necessidades. Porque você quer um botox, exatamente, né? E o que ela está sentindo que motivou a querer isso? Então, geralmente, a pessoa quer ficar mais nova e mais bonita. Ela está sentindo velha, está sentindo feia, não está sentindo bem com ela. E esse resgate da autoestima é extremamente importante em todas as áreas da vida. No âmbito dela familiar, no âmbito profissional. Porque se a pessoa não está se sentindo bem com ela não consegue desempenhar nenhuma boa função em qualquer área da vida dela. Então, e isso é saúde também. Sim. Com esse certeza. Bem-estar. A saúde é um bem-estar físico, mental, emocional e social das pessoas. Essa é a definição da OMS sobre saúde, né? Hoje, a maioria dos seus pacientes chega com esse tipo de queixa, doutora, de beleza? Ou eles já têm uma noção mais profunda de prevenção ou de um tratamento completo? Não, as pessoas ainda não têm esse tipo de informação e chegam realmente vendo, falo só a pontinha do iceberg.
elas não têm essa visão do todo. Então, eu acho essa iniciativa da gente estar fazendo essa discussão aqui para informar muito boa, porque a pessoa precisa, sim, se colocar na frente do profissional. Você tem que ter um tempo ali com a pessoa para escutar e você perceber, porque eu acho que eu tenho essa habilidade, esse dom de pegar essas nuances quando eu estou atendendo, de perceber o que está além. Por isso que eu falei a beleza além da pele. Às vezes ela chega com uma queixa, eu falei, tô com ruga aqui e tal. Mas e aí? Mas por quê? Aí eu começo a ir pelo caminho, eu falo assim, eu vou espremendo e eu consigo tirar a informação que eu preciso. E aí, durante essa consulta, que muitas vezes ela chega pela beleza, pela pele, mas eu falo, precisa de uma terapia neural aqui, vai melhorar esse componente, vai repercutir ali em você. Então, nesse momento que as pessoas acabam conhecendo, porque essas coisas não são tão divulgadas ainda, e as pessoas não sabem que existem essas possibilidades e a importância desse atendimento personalizado, individualizado. Você tem que individualizar a receita, ninguém é igual, cada um é um, e você também muda. Então, tem um momento que você chega, eu faço uma prescrição, passou 2 meses, você já é outra pessoa. As células se renovam, tudo muda. Então, eu tenho que olhar de novo, e agora? Qual é o momento que você está vivendo? O que está acontecendo com a tua pele, com o teu organismo? E eu gosto muito, eu sou cosmiatra, né? Então, na parte de produtos, na parte da beleza, eu gosto de criar as fórmulas. Eu olho para a pele e percebo qual produto que eu vou usar. Porque nós não temos todas essas combinações e possibilidades de ativos e concentrações prontas. Então, você poder fazer essa coisa da fórmula magistral, eu falo assim, é como que uma alquimia, né? Exato. Eu construo, falo meus potinhos de amor para os meus pacientes ali, porque você está entregando o seu melhor quando você está ali, né? Com certeza. E isso é uma forma de entregar o amor para as pessoas também, que é fundamental, né? A gente amar o que faz, amar o próximo, porque a gente se colocar na posição de servir. É para isso que a gente estuda. Então, para mim é uma grande frustração, muitas vezes, que quando a pessoa chega e fala, eu não quero passar numa consulta, eu não preciso, eu quero fazer um botox. Porque eu tenho tanto para entregar, mas a pessoa, às vezes, não tem esse discernimento de se colocar na posição de recebimento, para receber o que eu tenho para entregar para ela, sabe? Doutor, sabe o que eu vejo nesse ponto? É que nem você falou, que você tem que ouvir a pessoa, né? Você, como profissional, você escuta os seus pacientes. E hoje em dia, infelizmente, não é isso que a gente encontra nas consultas, né? Não é recíproco, né? Não é recíproco. Então, acho que as pessoas, elas estão, assim, calejadas disso. Chega no consultório, você é só mais um. Os profissionais da saúde não estão olhando de forma geral para a pessoa. Então, acho que isso é um diferencial seu. Isso é algo que agrega valor na sua profissão, na sua uma consulta com você. Você agrega valor nisso. Você escuta seus pacientes. Então, às vezes, a pessoa já vem armada. Não, eu só quero um botox. E você fala assim, não, mas por que você quer um botox? O que está acontecendo que está fazendo você levar essa escolha? Então, acho que isso é muito... Eu achei isso fantástico em você, porque você ouve os seus pacientes. E as pessoas estão precisando ser ouvidas, né? E, doutora, além do cosmético, de toda essa avaliação, o alimento hoje faz alguma diferença? Ainda tem nutrientes? Total diferença, especialmente numa consulta exemplo que eu estava falando sobre a acne, né? Que é muito comum nos adolescentes, até em acne em mulher adulta. E eu começo sempre a interrogar o que a pessoa come. E eu faço um recordatório alimentar, né? Porque eu quero... Então, isso eu te pergunto também, porque aí eu vou entender um contexto dela, porque os alimentos são inflamatórios, alguns, e tem alguns que pioram a acne. Por exemplo, laticínios, leite de vaca, para quem tem acne, não é bom. É um veneno. Eu falo isso mesmo. Então, eu falo para as pessoas fazerem as escolhas. Aí eu escuto tudo, entendo, eu explico para ela o que faz mal. E eu falo, olha, agora é com você, eu dei informação. Agora o que você vai fazer com ela, você vai escolher. Porque eu não posso... na mão, né? Com poder na mão. Esse poder não é meu. Minha parte eu faço. Agora, você quer melhorar e ter resultado, faça escolhas melhores para sua vida. E, logicamente, eu associo aí os tratamentos estéticos com os produtos dermatológicos. Então, eu integro, na verdade, a medicina convencional com a medicina integrativa e com a cosmiatria. Legal. Então, eu acho que isso talvez seja um grande diferencial, que às vezes as pessoas não têm essa visão ou compreensão que isso existe, que pode ser feito, e que faz toda a diferença, como você falou, delas serem ouvidas, serem acolhidas. Sim. E eu brinco muito, às vezes, no consultório, né, com o pessoal da recepção, que o paciente às vezes chega de um jeito, minha sala é no segundo andar, eles sobem, eles descem de outro após a primeira consulta. Então, isso para mim é uma satisfação muito grande.
eu poder atender, eu falo assim, tocar essa alma, porque é uma conexão de almas que a gente tem ali, e você poder melhorar a vida da pessoa e transformar essa vida de alguma maneira. Sim. E essa transformação ocorre não só na face, nas injeções que eu faço, ocorre de dentro. Essa é a maior transformação. Da pessoa se olhar e entender que ela é importante, que ela tem a beleza característica dela, que ela não tem que seguir um modelo de beleza, entende? Então, isso é muito bacana. E, doutora, você poderia dar 3 dicas alimentares para melhorar a pele? O acne, né? A acne. Primeiro ponto, eu falo assim, ingesta de água, Tá. numa quantidade boa, porque as pessoas esquecem de beber água e bebem muito pouca água. Então, para a gente limpar o terreno biológico, precisa de uma água de qualidade e beber muita água. Certo. Segunda coisa, da acne, quem tem acne, no caso, evitar os laticínios, o leite de vaca, que é altamente inflamatório. E procurar onde o leite está escondido, no chocolate, no leite condensado, no pudim. Né? Então vai tirar tudo. Clara, né? Isso, exatamente, né? No queijo. Eu não tô tomando leite, doutora, mas come 1 quilo de chocolate. De queijo, Nossa. Aí falaram, não tomo leite, mas aí eu come o queijo, o chocolate, o leite condensado e tudo mais, aí estraga tudo, né? E o açúcar, ele também tem um dano muito grande, não só na pele, que ele dá um envelhecimento precoce da pele, porque ele faz a glicação das proteínas da pele e acelera o envelhecimento, mas também em termos de inflamação, porque vai inflamar todas as células do corpo, inclusive do intestino. Isso vai repercutir na pele. Uau. Então, a pele tem a mesma origem embriológica do intestino, tá altamente ligado. Então, se a pessoa está com o intestino inflamado, pelo excesso que ela faz ingerindo alimentos que não fazem bem, a pele é o reflexo. Eu falo, quer melhorar a acne? Tira leite de vaca, corta o açúcar e fala, vai comer o quê? Falei, comida de verdade. Não, eu ia perguntar isso pra você. Pra quem ama um docinho ali, que é difícil tirar o açúcar, o que você indica pra pessoa pra não burlar, doutora, né? Pra burlar o período, especialmente tem da gente TPM. tem gente que tira o açúcar e fica extremamente estressado. Inclusive, tem alguma pessoa aqui da produção que eu não posso citar nomes. Que, nossa, a gente teve que comprar um brigadeiro pra ele esses dias, porque tava na dieta. Não, come um brigadeiro, pelo amor de Deus, tá muito estressado. Um segredo, às vezes, que eu falo assim, o açúcar é simples, é sempre o excesso. Eu falei, não é nunca comer, não é isso. Mas, assim, a gente dá sugestão de fruta seca, às vezes uma tâmara, que é extremamente doce, né? Sim. E um dia eu falo uma colherzinha de café de mel, para você tirar aquela coisa do açúcar. E outra coisa, a pessoa tem compulsão pelo açúcar se ela não está bem alimentada. Tá. Se ela estiver bem alimentada, com alimentação equilibrada em outros nutrientes, especialmente proteína, ela não vai ter essa voracidade pelo açúcar. Ela fica saciada, né? Exatamente. Ela não tem aquela... Então, isso vai diminuir. Bacana. E, doutora, qual que é a ligação do intestino com a pele? Então, essa conexão que eu falo do intestino com a pele, elas têm a mesma origem embriológica quando está formando o feto. Certo. Então, é altamente conectado. E também no intestino se formam os neurotransmissores, especialmente a serotonina. Certo. Então, o intestino tem que estar saudável também para a pele estar saudável. É um reflexo, né? É um reflexo total. Então, a gente começa um tratamento, muitas vezes, de uma acne pelo intestino. Olha. Uau. Com nutrientes, né? Aí eu faço a formulação personalizada para a pessoa desinflamar esse intestino, regular a flora intestinal, que está toda desequilibrada pela má ingesta alimentar, e ela automaticamente já vai melhorando a pele. Que legal. Exatamente. Melhora a questão do melasma também? A alimentação não tem nada a ver uma coisa com a outra? O melasma tem uma influência menor nessa questão. Tá, o melasma mas vem de um hormonal e de um dano solar muito importante ao longo da vida, mas tem que ter uma genética para ele acontecer também. Tá, entendi. E tem alguma coisa que, para as mulheres que têm melasma, que a gente pode amenizar, doutora? As grávidas, né, também, que sofrem muito só no com período isso. da gestação que vai aparecer? Não, o melasma pode aparecer independente da gestação. E uma combinação de tratamentos sempre traz os melhores resultados. Certo. Por exemplo, para mim faz toda a diferença usar nutrientes orais, suplementação com antioxidantes, que tem um Legal. poder anti-inflamatório intenso. Eu tenho até um relato de uma paciente bem interessante com melasma, que eu passei a minha fórmula específica para ela, personalizada, ela mandou manipular. E fiz os nutrientes orais combinados, orientei, obviamente, filtro solar, né? Sim. E ela começou a tomar a fórmula oral e estava usando os cremes, e estava indo o resultado. Aí ela percebeu que a dose dela do produto estava fracionado. Era para tomar 2 cápsulas, que era uma dose. Quando ela colocou a dose certa que eu passei, dobrou,
o melasma dela acelerou o clareamento. Ou seja, ela já teve um resultado muito melhor, então. E muito rápido, porque no primeiro mês de tratamento, eu trato também com peelings, com laser, com outras coisas. Ela voltou para fazer um peeling comigo. O melasma tinha dado um avanço muito grande em um mês, só seguindo as minhas orientações de prescrição. Legal. Por isso que eu falo da importância da consulta e de usar o creme, o produto, tudo que eu prescrever, porque isso é a arte. Falo, para isso a gente estudou. Nós não somos somente injetores. É o paciente seguir à risca o tratamento ali, né? Sim. É tratar a pessoa e não só operar uma máquina ou injetar um produto nela. Então, essa é a diferença. A pessoa que vem para mim, ela quer ser tratada, cuidada como um todo. E até uma coisa muito específica, como eu falei, como um melasma, por exemplo. Isso faz toda a diferença do que só aplicar um laser. Vou aqui, vou fazer 3 sessões de laser. Vou aqui, vou fazer 5 peelings. Que peeling? Quem é essa pessoa? De quem é essa pele? Em que momento tá essa pele? Entende? E, doutora, mexer com a pele, você tá mexendo com a autoestima da mulher, né? Até de homem também, a autoestima do ser humano. Como que é ver essa evolução? Porque às vezes a pessoa chega triste, desanimada, às vezes até com depressão. E você ter esse resultado tão significativo na vida da pessoa, você vê essa diferença? A alegria das suas pacientes? Olha, tem algumas situações assim que me fez lembrar agora, que me marcaram. Eu vou citar 2 situações para você aqui, interessantes. Uma de um menino com acne que eu tratei alguns anos atrás, que ele chegou no meu consultório com moletom de capuz, porque ele tinha vergonha de mostrar o rosto. Nossa. Tem gente também que deixa muita franja, né? Isso. E aí ele chegava assim, ele não queria mostrar o rosto nem para mim, para eu examinar quando ele chegou. Aí era uma acne muito grave, eu comecei a tratá-lo. E quando eu terminei o tratamento, ele já estava sem capuz. Uau! E aí ele demorou para deixar que eu olhar, porque ele não conseguia tirar o capuz ou a mão do rosto. Tem toda a questão do bullying, né? Era adolescente? Adolescente. Então, na escola sofre muito, né, doutora, nessa fase? Sim. E uma outra paciente que eu tive de uma situação também, que eu estava fazendo uma reestruturação do rosto dela para rejuvenescimento com preenchimentos de ácido hialurônico. E quando eu terminei esse processo no rosto dela, de reestruturar as perdas, tudo, eu dei o espelho para ele olhar e ela olhou assim, ela começou a chorar, porque ela ficou emocionada com o que eu tinha acabado de fazer. Então, isso aí para mim não tem preço. É muito gratificante você poder proporcionar essa transformação na vida da pessoa, né? Mudar a vida da pessoa, mudar a autoestima dela. A senhora já pegou casos, assim, muito difíceis? Já. Até de outros profissionais e que a senhora conseguiu um bom resultado? Sim, eu já tive uma situação também, que eu me lembro agora de uma paciente que fez um procedimento com um profissional que não tinha uma qualificação para isso na época e teve uma complicação com uma infecção no rosto. E isso gerou uma cicatriz, teve que deu um abscesso, teve que drenar. Ela chegou para mim já com a cicatriz depois dessa história toda e ninguém queria tratá-la porque ela tinha ido num profissional inadequado. Eu falei, não, eu posso te tratar, eu sei o que eu tenho que fazer, e eu usando minhas ferramentas da medicina integrativa, né? Sim. Também, e eu comecei a tratá-la, porque todo mundo falava que não tinha jeito. E aí eu consegui melhorar esse caso e recuperar a autoestima dela de volta também. Então foi muito interessante, que foi uma complicação que veio para mim. E eu falo assim, tudo tem jeito, só que você tem que estar disposto a. Se a gente não tem a solução existe em algum lugar do universo, a gente só não sabe onde ela está. Então vamos procurar. E vem a questão também, muito que eu acho, da confiança. De tudo aquilo que você estudou, da sua bagagem. Às vezes o profissional não quer pegar, não porque... É assim, não quero tratar porque é outro profissional. Às vezes não tem confiança naquilo que ele pode fazer na vida da pessoa. E você teve essa confiança. Você falou assim, não, eu vou tratar. Independente se o erro foi do outro profissional, eu vou tratar e a gente vai ter um resultado efetivo. E realmente teve, né? Sim, porque eu vejo isso muito como uma missão. Se a pessoa chegou até mim, não foi por acaso que ela chegou até mim. Eu sempre confio muito nisso. Então, se ela está aqui, eu tenho a ferramenta para poder resolver aquilo. Por que eu não vou tratar? Entende? Então, a gente tem essa coisa, não tenho que ter ego. Eu estou aqui para servir. Com certeza. Então, eu tenho que cumprir a minha missão e entregar o meu melhor para as pessoas que me procuram. E, doutora, pacientes com expectativas irrealistas, eles chegam querendo coisas... Como que a senhora lida? Pela cara dela, são muitos. O que eu faço? Eu simplesmente falo, eu não vou fazer.
Se eu acho que não tem indicação, sim, eu não vou fazer, porque uma coisa a gente demora muito para construir uma carreira, um nome, e a gente tem que ter um trabalho sério, porque Exato. nós temos embasamento e estudo, e nós somos especialistas, estudamos para dizer não para o paciente, porque não é porque ele quer que eu vou fazer alguma coisa, se eu acho que aquilo não é correto e não vai ter um bom resultado, porque a Sim. pessoa... Às vezes tem uma distorção da imagem, às vezes chega com uma foto que viu na internet, que a foto tá toda trabalhada, né? Em filtro e tudo mais. E não é a filtro. realidade. Você tem que trazer a pessoa para a realidade. E tem alguns pacientes que têm distúrbio psiquiátrico mesmo, que tem que ser encaminhados para isso. E se a gente se coloca na posição de fazer, depois compromete o teu nome, o teu trabalho, fazer uma coisa que você sabe que não vai ficar bom. Então, isso para mim não é ético. E eu não Você gosto já dessa encaminhou linha. algum paciente para um psiquiatra por conta disso? Não. Na época que eu era estudante, sim, porque especialmente no serviço público apareciam situações de pacientes com doenças psiquiátricas mesmo e com esses dismorfismos que precisavam. No consultório é mais difícil porque você tem que lidar de uma maneira mais delicada, vamos falar assim, porque às vezes a pessoa não aceita que ela precisa de ajuda. Isso acontece também, né? E às vezes ali na consulta mesmo você já consegue trazer a essência da pessoa de volta. Fala, não, você não precisa disso, vamos para um outro caminho, uma outra alternativa. Sim, a maioria eu consigo convencer falando a verdade, porque eu acho que a verdade está sempre em primeiro lugar. A gente tem que Sim. entregar o que é certo para as Com pessoas, certeza. né? E aí funciona. Legal. E pacientes com questões emocionais, doutora? Às vezes a pessoa está mais fragilizada emocionalmente do que fisicamente acontece? Muito. Isso aí nos últimos tempos é o que é mais frequente. Aí entra a terapia neural, porque a terapia neural, legal. ela modula o sistema nervoso autônomo. O que que é isso? Que cuida das nossas emoções. Certo. E são injeções de procaína em alguns pontos do corpo que vai levar uma informação pelos nervos até o sistema nervoso e seu corpo sabe o caminho da cura e vai autorregular. Então, você consegue liberar traumas que estão acumulados lá, emoções, para o corpo ficar regulado novamente. Então, é muito interessante. E é para qualquer idade? Qualquer idade. Ah, que legal. Doutora, você tem alguma fórmula patenteada já? Não, ainda não. Eu tenho algumas fórmulas que eu utilizo, mas não patenteada. Entendi. Ah, legal. Bom, acho que a gente podia pedir uma dica legal para a doutora, Sim, para com essa certeza. geração, para as próximas gerações. O que a senhora podia deixar que vai impactar, o que vai mudar, fazer diferença na vida dessas pessoas? Eu sempre falo para os jovens que chegam para mim que a maior diferença vai fazer quem chega com 20 e poucos anos, eu tenho alguns pacientes, eu falo, olha, eu estou te dando ouro aqui, informação de qualidade. Sim. Falei, eu fui ter essa informação, eu já tinha o dobro da sua idade, né? Eu falo especialmente as informações com o Dr. Laí Ribeiro sobre alimentação, sobre como ter saúde, se alimentar melhor para ter bons resultados, não só na pele, mas na sua saúde. Eu falei, se você seguir as minhas orientações agora, com tudo que você aprendeu, que eu ensinei, daqui 20 anos você vai se lembrar de mim que valeu a pena, que você teve essa oportunidade que muitos não têm, de conhecimento. Sim. Que o conhecimento liberta. Sim, com certeza. E como que faz? Pode perguntar, Júlia. Como que faz para o pessoal que quer estar mais perto da senhora, passar em consulta, as suas redes sociais? Qual é o acesso que eles têm contigo? O meu Instagram é DRA Mônica Felice, né? Tem também o canal do YouTube. E as pessoas podem entrar em contato na clínica para fazer um agendamento. Tem o telefone, eu posso passar aqui também para vocês, se precisarem depois no final. A gente pode pôr na Legal. descrição. Sim, a gente na vai deixar descrição. o link na descrição das suas redes sociais para o pessoal ir lá te seguir. Vai estar tudo certinho lá, né, Fabi? Obrigada, doutora, por esse tempo. A gente tem um presente para te dar. A caneca do nosso programa. Muito obrigada. E um Muito presentinho obrigada. que a gente já sabe que a senhora gosta de se cuidar, né? Com certeza. Aí nada mais justo olha. do que dar um presente para pessoa se cuidar, né, Com gente? certeza, muito obrigada. Imagina, Aqui, ó, o pessoal tá doutora. curioso. Vou ter que É, mostrar. pode aí. mostrar. Vamos lá mostrar o presente aqui que eu ganhei. Senão fica todo mundo, o que será que ela ganhou, né? Olha só, que eu mais gosto, uma fórmula pra mim personalizada. Aqui. Você viu? Só que, olha, gente, essa letrinha eu não enxergo. Não tem problema. Peraí. Olha só, duas E um fórmulas creme aqui, pras ó. mãos. Pras Esse é um creme mãos. para as mãos, né, Fabi? Isso, E isso. o prateado? É pro rosto. rosto. Creme pro facial. É um rosto. creme, esse aqui, peraí, de renovação facial, olha. E como eu Linda, gosto, né? uma fórmula personalizada pra mim, que eu tenho certeza. Muito obrigada. certeza. doutora.
Pessoal, é isso. Doutora, foi um prazer ter você aqui. Pessoal de casa, também foi um prazer para você que está nos assistindo. Muito obrigada pela sua participação também com a gente. Compartilha esse episódio com seus amigos, porque com certeza vai fazer toda a diferença na vida de alguém. Curte, comenta, compartilha, segue a doutora nas redes sociais dela, que ela também tem muitos conteúdos legais para agregar para vocês. E é isso, pessoal. Até o próximo episódio. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau.